Olha lá, vamos aí a previsão do Campeonato Brasileiro da Série A. O jogo é Sport e Internacional. Sim, Sport e Internacional. Quer dizer, o Sport está lá embaixo, o Internacional está lá em cima. Sim, mas futebol, isso não é o mais importante. Não tem jogo jogado. Então vai ser um jogo difícil para o Inter, esse jogo contra o Sport, que está lá embaixo e está precisando ganhar com urgência. Então eu creio que este jogo será importantíssimo para o Sport. Chegou o momento do Sport dar um start aí, uma largada, vamos dizer assim, para tentar se livrar do rebaixamento. Se não for agora, não vai ser nunca mais. Então o Sport nesse jogo vai partir para cima do Inter e vai tentar ganhar esse jogo. É o Inter, não é qualquer um, então não vai ser fácil. Mas eu também acredito que o Internacional está cansando. Eu vejo que os últimos jogos do Inter, ele não tem forças, ele ganha ali no limite, como foi esse último jogo agora. Então também tem essa desvantagem aí que o Inter está tendo, tá? Me parece que cansado. Mas, vamos ver o que vai acontecer. É um jogo importante para o Sport e muito importante para o Inter. Então, eu acredito que neste jogo teremos um empate em 1-1. E o Sport vai continuar brigando para não cair. E o Inter lutando lá em cima com os demais times por esse título brasileiro. Ok? Olá, mais uma previsão aí do Campeonato Brasileiro, E o jogo é Corinthians e Flamengo, Mais um jogo Corinthians e Flamengo, Ninguém aguenta, tanto Corinthians e Flamengo, mas é bom para a torcida, que vai no jogo e se diverte, neste Campeonato Brasileiro que está sendo bem disputado. E o Flamengo está lá tentando chegar entre os primeiros e quem sabe beliscar esse título este ano. O Corinthians já não tem muita coisa para fazer no Campeonato Brasileiro. O negócio do Corinthians agora é a Copa do Brasil. E é lá que a galera espera que o Corinthians ganhe e leve esse título para São Paulo. Mas nesse jogo, creio que não tem muito interesse o Corinthians. Mas é um clássico, e tem uma rivalidade muito grande e vai ser um jogo muito disputado, como sempre. Acredito aí no empate em 1-1 neste jogo entre Corinthians e Flamengo. Ok? Olá, mais uma previsão aí do Campeonato Brasileiro. O jogo é Vitória e Santos. O Vitória realmente não teve sorte no jogo passado contra o Inter. O juiz deu um pênalti realmente inacreditável. A área do Internacional é muito grande. Vai lá na lateral, porque o jogador do Vitória estava bem fora da área. Mas são coisas que acontecem no futebol. Também teve um gol do Inter anulado, do impedimento que não existiu. Então, futebol é isso mesmo, Mas cadê o VAR? Tal de VAR? Pois é, Mas esse jogo, o Vitória precisa partir para cima realmente do Santos, Porque o Santos está com uma boa equipe. O Santos tem jogado bem no Campeonato Brasileiro. E acredito que o Santos vai chegar um pouco lá na frente. Se o Cuca vem antes, eu acho que o Santos chega lá entre os 5. Mas agora o Cuca chegou um pouco atrasado. Mas melhorou o Santos e jogando com o Vitória lá na Bahia vai ser difícil. Sim, vai ser difícil, porque o Vitória está precisando ganhar. Mas eu acredito que o Santos, mesmo assim, vence esse jogo contra a Vitória por 1-0. Ok? Olá, e mais uma previsão aí do Campeonato Brasileiro, Atlético Paranaense e América Mineiro, Um jogo muito bom lá no Paraná.
o Atlético que se recuperou nesse Campeonato Brasileiro, né? Saiu daquele sufoco lá do rebaixamento, está muito bem na Sul-Americana e com certeza vai passar de fase na Sul-Americana porque joga em casa e já fez 2-0 lá fora. Então o Atlético está de bem com a vida. Né? O América Mineiro está brigando aí para não se encostar lá na galera que está descendo o ano que vem. Está brigando, está se segurando e está conseguindo. O América Mineiro tem um excelente técnico, tem bons jogadores, mas não conseguiu ter muito sucesso nesse Campeonato Brasileiro. Mas se mantém ali no nível ali intermediário e creio que o América Mineiro vai continuar na Série A o ano que vem, o que é bom para a torcida do América e bom também para o Campeonato Brasileiro, ok? Mas nesse jogo eu vejo o Atlético Paranaense bem melhor e jogando em casa acredito numa vitória do Atlético Paranaense por 2-1 sobre o América Mineiro, ok? Olá, mais uma previsão aí do Campeonato Brasileiro da Série A. O jogo é Chapecoense e Atlético Mineiro. A Chapecoense, né, brigando, né, na sua luta contra o rebaixamento. Né. O Chapecoense conseguiu se manter esses anos todos aí na primeira divisão e agora está perigosamente, né, lá no rebaixamento. E pode acontecer da Chapecoense descer este ano, o que não é uma boa para o futebol brasileiro, porque a Chapecoense é uma grande equipe. Então, vai enfrentar o Atlético Mineiro, que está em boa fase, está jogando bem, está ganhando seus jogos e está ali colado naquele grupo, né, de 4, 5 que estão lá nas primeiras posições da tabela. E o Atlético Mineiro com a equipe bem ajustada, né, uma boa equipe que tem bons jogadores jogando fora, mesmo assim o Atlético Mineiro tem grandes chances de conseguir uma vitória que eu acredito que realmente vai acontecer. Então eu digo, né, que a minha opinião é Atlético Mineiro 2 e Chapecoense 1. E a Chapecoense vai continuar sua briga para não cair. E o Atlético vai subir um pouco na tabela e vai encostar, né, naquele grupo que está bem acima dos demais neste campeonato. Ok? Olá, mais uma previsão aí do Campeonato Brasileiro. O jogo é Grêmio e Bahia, lá na bela Arena do Grêmio. Sim, o Grêmio me parece que acordou para o Campeonato Brasileiro. A equipe reserva do Grêmio tem dado conta do recado e por isso que o Grêmio está lá junto com naquele grupo, né, dos 4 ou 5 candidatos ao título. E acho que apenas Grêmio e Palmeiras, né, têm equipe, né, para chegar ao título do Campeonato Brasileiro deste ano, porque tem plantel. Os dois demonstraram que tem plantel. Né? Palmeiras joga com reserva, ganha, Grêmio joga com reserva, ganha, então mostra aí essa força das duas equipes e dos elencos que elas possuem. Então é um jogo bom para o Grêmio esse, contra o Bahia, em casa, estimulado aí, né, pela Libertadores. O Grêmio tem tudo para conseguir uma vitória, apesar, né, da equipe do Bahia ser realmente uma equipe que está aí dando trabalho para muitos times aí nesse Campeonato Brasileiro. Já incomodou muita gente fora de casa, então não pode brincar com o Bahia, que o Bahia encaixar um contra-ataque para fazer gol depois vai ficar difícil. Mas o Grêmio tem plantel, a torcida vai chegar junto e eu acredito que a equipe do Grêmio ganha esse jogo do Bahia por 2-0 e vai seguir na luta do título para conquistar esse título com o Palmeiras. Os dois são os dois clubes que podem chegar ao título brasileiro deste ano, ok? Olá, mais uma previsão aí do Campeonato Brasileiro. O jogo é Fluminense e Paraná. Bem, né, do Paraná não precisa dizer muita coisa. Né? O Paraná não consegue ganhar de ninguém. No máximo que consegue um empatezinho. Estava ganhando do Vasco aí o último jogo,
finalzinho, acabando o jogo, acabou empatando. Quer dizer, é difícil. O Fluminense é uma equipe bem mais qualificada, está muito bem na Sul-Americana, já garantiu praticamente a sua classificação, fez 2-0 lá, agora em casa é só, né, chegar um golzinho, um empate, já está na próxima fase da Sul-Americana. Então o Fluminense, que apesar de ter perdido para os reservas do Grêmio no jogo passado, né, mas os reservas do Grêmio são melhores do que os titulares do Paraná. Então, acredito que o Fluminense, jogando em casa, né, enfrentando o Paraná na atual situação que se encontra, né, é triste ver o Paraná nessa situação, mas é a realidade do futebol. Então, o Fluminense tem chances de ganhar do Paraná. E acredito que o Fluminense, por ser uma melhor equipe, jogando em casa, vai ganhar esse jogo do Paraná por 2-0. Ok? Olá, mais um jogo aí do Campeonato Brasileiro, uma previsão para o clássico Botafogo e Vasco. Sim, este clássico, né, já decidiu muitos campeonatos, né? Mas hoje os dois times não estão bem. O Vasco, então, nem precisa nem falar. O Vasco se enrolou de tal forma, né, na política, no futebol, o clube está totalmente enrolado. E o clube e o time no campo, né, não poderia ser diferente. Está brigando lá pelo rebaixamento e eu acredito que se o Vasco não tomar cuidado, o Vasco vai ser rebaixado este ano. Pode ter certeza disso. Agora, vamos ao jogo. O Botafogo realmente está com a equipe um pouco mais ajustada, um pouco melhor que o Vasco da Gama, pela própria situação que se encontra no campeonato. Mas isso não significa que o Botafogo vá atropelar o Vasco, né? É um clássico, e clássico as coisas se equilibram. Então, como em clássico as coisas se equilibram, como falei, eu acredito que nesse jogo, né, teremos aí um empate entre Vasco e Botafogo em 1-1, e os dois seguirão seus caminhos, um tentando não ser rebaixado e o outro tentando se manter lá no meio da tabela, porque o rebaixamento é logo ali. Então, neste clássico, Botafogo 1, Vasco também 1, ok?